E aí, gente, beleza? Leonardo aqui novamente, aqui continuando aqui as minhas reflexões sobre a Torá, aqui fazendo, questionamentos aqui, reflexões espirituais, sobre, as minhas leituras aqui e tudo mais. E naquele esquema, a ideia aqui é, procurar ter uma regularidade diária aqui nos vídeos, mas também eventualmente eu vou comentar de repente no vídeo atual alguma coisa que de repente eu possa ter me fugido num vídeo anterior e assim levando, né? Então, como eu já comentei, né, no primeiro vídeo, né, a ideia não é ter aquele um padrão assim meio rígido ali de fazer a leitura e num padrão que a gente vê em muitos vídeos aí pela internet, né, mas trazer aqui as minhas reflexões pessoais, né? Eu acho que ter essa quando a gente se propõe a fazer isso, eu acho que é bacana, né? Então a gente reconhece as nossas limitações, as nossas ignorâncias e os nossos reconhece também as coisas que a gente entende, né? E eu acho que sempre que todo mundo faz isso, gera algum questionamento. Eu acho que é nesses quando a gente consegue trazer esse tipo de ponto que a gente consegue de repente gerar algum conhecimento, algum crescimento para todo mundo, né? Então eu humildemente aqui me proponho a, a ir um pouco nessa linha, né? É porque refletindo até sobre ignorância, até tem um livro, né, que fala sobre isso, né? Eu acho que é uma coisa importante, né, da gente saber, né, que a gente não sabe. É uma coisa muito torna a gente humilde, né? A gente reconhecer o que a gente sabe e o que a gente não sabe. Então, eu já comentei isso né, no áudio anterior aí, né? Só reforçando, porque, né, quando você é, pensa, né, sobre a ignorância, olhando, né, para a história da humanidade, a gente vê muito isso, né? O quanto já não se matou, né, pessoas por ignorância, né? É aquela ideia, né? Um exemplo que eu gosto muito de citar quando eu me lembro que existia um tempo em que as pessoas se matavam porque elas acreditavam que, sei lá, que a Terra era plana, e aí apareceu alguém que falava, não, a Terra é redonda. Daí as pessoas se matavam por causa desse tipo de coisa. Coisa que pra gente a gente acha inconcebível, né? Uma coisa assim, como assim, né? Olhando pra, né, pra hoje, né? Ou aquela ideia, né? Como aconteceu lá com Galileu, né? Na época da Inquisição da Igreja, né? À medida que as pessoas passavam a se informar, a interpretar a Bíblia por elas próprias e até o desenvolvimento, né, do conhecimento humano mesmo, fazer as pessoas questionarem, né, a ordem, né, do contexto em que elas viviam, né, o poder, e isso incomodava muitas pessoas ao ponto de fazer as pessoas, né, se matarem, porque alguém descobriu lá que, que na verdade é a Terra que gira em torno do Sol e não o Sol gira em torno da Terra, e as pessoas matavam por causa desse tipo de questionamento, né? Então, mas hoje, graças a Deus, evoluímos, né, em boa medida e sei lá, né? Ainda a gente vê muita ignorância, né? Pessoas brigando por causa de futebol, esse tipo de coisa e tal, né? Ou mesmo política, né? Não quero nem tornar aqui a proposta aqui dos vídeos aqui falar sobre sistemas, né? Mas eu acho importante, né? De repente estimular essa é, questão, né, de questionar sobre as coisas, de pensar, né, sobre as coisas, que eu acho que é aí que tem, né, um crescimento. Como a gente olha para trás e já tivemos muito, de repente a gente possa aí ainda hoje, né, continuar que as pessoas de repente, né, não, de repente por ignorância, né, que não se matem, que não discutem, não briguem, né, por causa de política, né, que as coisas possam verdadeiramente serem né, discutidas, conversadas, debatidas e a gente possa, de fato, né, evoluir aí com alguma coisa, né. Então aqui, né, meio que nessa linha aqui que eu procuro, de repente, fazer as minhas reflexões pessoais aqui e, enfim, vamos continuar, né, sem eu me delongar muito aqui, já passou um tempinho, né. Bom, como eu comentei, faltou acho que comentar uma coisa que eu acho bacana, né, das notas, né, aqui da Torá, é, porque uma coisa que eu já cheguei a ver, né,
às vezes a gente talvez tenha a impressão que talvez as pessoas não tenham, né, muito o hábito, às vezes, ali de ler as notas, né, de rodapés, né, dos livros ou da Bíblia, né, pegando aqui no exemplo, né, e eu acho muito bacana, que eu me lembro de já ter lido algumas notas, às vezes a gente de repente lê e a gente quer interpretar por nós mesmos ali, né, o que é aquilo ali que está escrito ali, o que está dizendo, e de repente as notas, elas de fato ali já trazem alguma reflexão interessante para a gente, né, e né, que dá alguma orientação. Aí, claro, né, de repente cada Bíblia, cada linha religiosa, de repente vai fazer alguma interpretação diferente, né? Como eu falei aqui, eu acho bacana procurar ir na origem, né, de onde do contexto, né, em que Jesus Cristo viveu, né, procurar, né, se alimentar com fontes, né, que eu vejo ser no caso na Torá, né, hebraica, e ver, né, as interpretações, né, das notas que foram feitas, né, sobre essa, né, sobre essa raiz aí, sobre essa, né, origem aí, né, da Torá, né. E aqui uma coisa que eu achei bacana aqui de trazer, né, num ponto que eu acho que eu acabei não comentando, né, no vídeo anterior, é no trecho, né, que fala que o homem, né, Deus criou o homem do pó, né, e aqui na nota, eu acho bacana a nota, que fala sobre esse tema né, da reflexão que se traz sobre isso, né, na ideia de que a gente não deveria, por virmos do pó, né, a gente não teria que ter um orgulho, né, de achar que que a sua origem, sabe essa coisa que a gente vê muito, né, no mundo, assim, né, porque eu sou europeu, porque eu sou não sei da onde, porque é a minha origem, sabe? E na verdade, assim, todo mundo veio do pó, né? Então todo mundo a nota traz essa reflexão, né? Comentando aqui, né, que na verdade a humanidade é uma coisa só. E é a gente que acabou, né, se iludindo, se desviando, né, dessa origem, né? Então a gente deveria eliminar essa coisa assim né, o que a gente vê muito acontecendo até atualmente, né? Quando a gente vê muitos problemas migratórios, né, acontecendo, né? É polêmico, tal. Acho que, como eu falei, que a ideia não é ficar me aprofundando com temas políticos, né? Mas pegando em função aqui da reflexão que traz aqui na nota, me faz pensar um pouco sobre isso, né? Para ver como que é, né? De fato, a história da humanidade é uma história de migração, né? Então, naturalmente, eu acho que todo ser humano, se você está num lugar que não está bom, você vai procurar melhorar, né? Porque daí não tem como você se ter consciência que você está num lugar que é ruim, seja por motivo que for, questão política, muita violência ou qualquer coisa do gênero, você naturalmente, questão econômica que não está boa, tal, você sai de onde você está, né? E seja no grau que for, né? Se a gente for pensar localmente mesmo assim, Brasil, por exemplo, né? Se você mora num estado pobre, você quer melhorar, você enxerga isso, né? Fala, pô, vou para uma cidade ou para um estado mais rico. E é o que acontece, né? Falando num nível assim, regional, né? Interno, né? Num país, mas é a mesma lógica entre países, né? Se você, né, olhando para a história, você está em região, lugares assim que tem guerra, só que você não quer guerrear, você quer prosperar, você quer sobreviver, né? Então a gente sempre viu movimentos migratórios em guerra, né? Principalmente, né, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. A gente teve levas, né, de muitos estrangeiros, né, de outros países vindo para o Brasil mesmo, né? E hoje o Brasil tem até muito dessa riqueza cultural que a gente fala, porque é realmente uma coisa bacana ter, né, contato com outras culturas, com outras, né? Que isso valoriza, né? Isso gera valor para todo mundo, né? Essa questão da migração, né? E então aí nesse sentido a gente deveria tirar esse orgulho de achar, às vezes tem gente vê, infelizmente, às vezes pessoas se achando melhores umas que as outras porque é europeu, porque é anglo-saxão, porque não sei o que, entendeu? E é uma besteira, porque é muito nessa linha mesmo, né? Às vezes a gente tem que fazer movimentos migratórios para a gente sobreviver, né? E aí a gente vai criando histórias, né, em outros lugares e tal.
Então essa briga migratória que a gente acaba vendo hoje é mais reflexo dessa ignorância, né? Mais reflexo dessa de algum tipo de interesses, né? Até que existe por trás, né? Mas eu acho muito bacana, né? Só para fazer trazer essa reflexão que traz essa nota, né? A gente lembrar que, na verdade, todos nós somos uma mesma humanidade, né? Todos nós estamos, de fato, interligados. Acho que na nossa vaidade, no nosso orgulho, a gente acaba se desviando por isso aí e fica se dividindo e, às vezes, né? Procurando aqui entender a questão migratória, eu acho que no contexto que a gente vive hoje em dia, a gente entende que existem problemas, né, de quando você tem muita pessoa migrando porque, né, tá ruim onde você está morando, você vai para um lugar melhor. Você acaba também gerando problemas para onde você está indo, né? E quando esses movimentos são massivos, né, então eu acho que às vezes a gente acaba vendo, né, da relação humana gerar, né, esse tipo de coisa, porque você traz também, né, problemas ali de convívio, de choque cultural, de tanta coisa, ou até mesmo econômico, né, às vezes tal. Então, existe, né, às vezes ali algum tipo de uma necessidade, eu acho que, de organizar a migração, né? Mas a gente não pode proibir, né? Eu acho que se organizar, ter algum tipo de organização mesmo, né, para evitar problema, para, né, até não ter algum tipo de controle, né? Porque ser humano, né, tem gente boa, gente ruim, então numas dessas aí tem gente, né, tem criminoso junto, tal, tem todo mundo. Então você tem que ter algum tipo de organização, mas proibir imigração acho que vai contra, né, esse é um princípio, ao meu ver, até princípio bíblico, né, que vai nessa linha, né? A gente tem que, né, pensar mais nessa ideia, né, de a gente, como comenta aqui, né, mesmo aqui nas notas, né, de a gente não pensar no estrangeiro como um inimigo, como uma coisa ruim, não, porque todo mundo é estrangeiro, já foi estrangeiro de alguma forma, teve algum ancestral assim, né? Então a gente tem que lembrar dessa parte mais, né, mais humana, assim, né? Vamos colocar assim, né? Enfim, né? Já me delonguei muito aqui, né, nesse comentário que eu queria fazer, né, do que faltou, acho que do áudio anterior. Mas hoje eu li aqui, né, a parte aqui né, o capítulo 3, né, e fundamentalmente ele fala daquela passagem, né, em que né, serpente ali fez, né, falou ali pra mulher comer do fruto da árvore e tal, e, né, e a consequência, né, do que foi ali, o que aconteceu depois, né, que o homem, né, o homem e a mulher depois que comeram, se perceberam com vergonhas por estarem nu e tal, e ouviram Deus e meio que fugiram, se esconderam de Deus, encontrou com eles e repreendeu eles ali, né, e teve toda uma consequência ali, esse trecho, né, e se ler, tá tudo explicadinho ali. E o que eu acho bacana, de repente, que me veio na cabeça aqui me saltou, né, um pouco aqui do que eu li aqui, é que tem um trecho aqui mais, se não me engano, acho que está aqui mais um pouco pro final, que eles comentam que como que está aqui, que Deus deu ao homem e à mulher vestes, né, de pele depois, né, de ter isso acontecido, né? O que me fez pensar um pouco na ideia, assim, sabe, o tipo de questionamento, como eu falo, que eu gosto de trazer aqui, né? Porque fala, né, que, né, aqui no Gênesis, né, que Deus criou, né, o homem, né, a imagem e semelhança, né? E a gente fica tentando, né, juntar, né, a gente tenta encontrar uma linearidade, né, nos textos, mas a gente acaba percebendo algumas, não contradição, né, mas algumas coisas que faz a gente questionar, né? E nesse trecho me fez pensar assim, né? Falei, pô, já no começo do Gênesis, né, Deus cria o homem, né, sua imagem e semelhança, né? E aí depois do evento, né, da serpente, um trecho eles comentam, né, que Deus, como fala aqui, né, e fez o eterno Deus para o homem e para a sua mulher túnicas de pele e os fez vestir. Ou seja, isso me faz pensar, pô, caramba, então será que quando Deus criou o homem, então o homem não tinha pele?
né? Sabe, um tipo de questionamento assim que né, mexe com a imaginação, com a tentativa da gente compreender, né, o que né, esses textos originais ali estão realmente querendo dizer, né? E isso me faz pensar também assim, em termos assim de, né, faz eu né, me pensar um pouco assim em termos de, por exemplo, por isso que eu acho bacana, né, ler notas, ler outras referências, interpretações, né, diferentes, porque a gente né, no cristianismo, vindo muito, né, da Igreja Católica, um tipo de exemplo que eu acho bacana pra caramba é quando a gente vai falar de anjos, né? E a gente tem uma imagem de anjo que é passada pra gente desde pequeno, tal, aquela coisa bonita, né? Aquela coisa, né, angelical, aquele, né, a gente tem uma imagem do que vem a ser anjos, que quando você vai realmente estudar, você vai ver as referências realmente do o que realmente representava anjos, não é essa imagem, né, bonita, de querubins, em formas de crianças com asas de penas e coisas do gênero, né, uma coisa meio antropomórfica, meio mistura de, né, como se fossem umas figuras humanas né, com alguns né, com asas, alguma coisa meio diferente assim tal. Mas, como eu tô comentando, né, se você vai para pesquisar realmente, né, como que eram essas é, como realmente eram representados, né, os anjos, você vai ver passagens assim em textos que não tem nada a ver com essa imagem que a gente tem, né? Que na verdade assim às vezes você vai ver figuras geométricas, você vai ver figuras ali com rodas, com olhos, com muitos olhos e né, umas figuras assim até muito assustadoras, se você for parar para ver, né, a origem, né? Então, nesse sentido que eu estou comentando sobre essa coisa de anjo que me faz, né, questionar quando a gente pega alguns trechos assim, né, de quando a gente consegue capturar, né, alguns trechos específicos, né, que fala sobre isso, né, ah, né, como falo aqui, né, que Deus, né, deu depois pele para o homem e para a mulher se vestir, né, túnicas, né. Então é um tipo de questionamento, né, que eu deixo de repente anotado. Eu acho que até de repente venho aqui de repente em algum outro momento se eu achar algum tipo de explicação mais profunda, né, para por exemplo esse tipo de questionamento que me vem aqui eu trazer aqui nos áudios, né. Mas enfim, gente, aquela coisa, acho que já estou aqui com 17, 18 minutos aqui de vídeo. Ah, e é isso, né? Como eu comentei aqui, no caso aqui do capítulo 3, fundamentalmente é isso, né? Fazendo um resuminho rápido aqui, né, relata essa passagem né, de Deus, né, onde Deus ali, né, castiga meio ali, né, o homem ali, né, a mulher, a serpente, depois né, desse evento da, do homem ter comido do fruto proibido, né? E aqui fala sobre isso também, né? Porque a gente, no nosso imaginário, a gente imagina que é só um fruto, né? E aí depois que você vai ler aqui, que existiam árvore do bem e do mal, árvore da sabedoria, né? Tal. Então você vê que é, né, um jardim que Deus proibiu, né, comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas da sabedoria não, né? Tipo, até aqui nas notas a gente vai pegando essas coisas que de repente a gente não vê com clareza, pelo menos eu, da minha parte, né, nunca vi assim com clareza, né, a gente ter esse tipo de explicação, aprofundamento, né, no cristianismo, né, e como eu comento aqui, né, como é a mesma base de origem, né, eu acho bacana a gente poder refletir, se orientar pela origem realmente das coisas ali, né, que Jesus, como eu já comentei no áudio anterior, Jesus era judeu, né? Então, acho bacana, importante ali a gente na nossa humildade, naquilo que a gente é permitido a gente conhecer na nossa limitação humana, eu acho bacana a gente poder fazer esses links de reflexão aqui sobre, de tentar, né, entender, se desenvolver aqui humanamente, espiritualmente e tal. Eu acho que são
questionamentos ou reflexões que eu acho bacana de trazer. Beleza? Então é isso, gente. Mais um vídeo aqui. Obrigado pela atenção de todo mundo. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Até o próximo e tchau, tchau.